Oi, Ângela, parabéns! Hoje é o seu dia, hein? Parabéns pra você, querida. Tudo de melhor. Com muito amor e muito carinho pra você. Oi, gente. Olá, Regiane, Ângela, El Pinheiro. Oi, todo mundo. Helena. Prazer, Helena. Eu sou a Márcia. Pátia Abicassis, Regiane, Rubens, sejam bem-vindos. Oi, querida, tudo bom? Fafá, querida Ângela, que é aniversário. Bom dia, boa noite. Eu ainda tô no bom dia. Enquanto não faz noite aqui, eu acho que é bom dia. Vamos ajeitar essa luz, senão eu fico meio esquisita. Ah, tá bom. Gente, agradeço muito por estarem aqui. Eu sou a Márcia do Namastê Baby. E o Namastê Baby é uma proposta... Boa noite, Fafá. É uma proposta para falar sobre o perdão, tá? E eu agradeço a presença, eu agradeço quem está compartilhando, porque às vezes o Periscope não avisa. E na hora que você compartilha, as pessoas realmente recebem a mensagem, né? Porque ele não está avisando. E sejam muito bem-vindos. Quem é a primeira vez que está aqui, seja bem-vindo. Adna, boa noite, eu vi que você entrou, foi a primeira a entrar. E os que já assistiram algum Periscope, agradeço a continuidade e a presença. Bom, vamos começar. Então, o tema de hoje é o medo e o perdão. A gente vem falando de vários tópicos que envolvem o perdão e que influenciam, às vezes, a nossa atitude em perdoar. Porque, como eu repito, perdoar não é desculpar. É um processo e é um caminho para o encontro, que se inicia e finda no amor. Então, muitas vezes, é muito difícil perdoar. E, muitas vezes, a gente vai perdoando situações aos poucos, mas já é um caminho, né? E como a gente já viu num outro Periscope, o perdão nem sempre significa esquecer. Isso é amnésia. Significa não sentir mais dor. Essa é a importância. É a gente se desvincular do ciclo vicioso da dor, do que nos prende. E é essa a intenção da gente. Nos desvincular desse estado. E hoje nós vamos tratar sobre o medo. Que dá medo falar sobre o medo. Dá muito medo falar sobre o medo. Mas é necessário a gente encarar. É necessário a gente olhar de frente tudo aquilo que nos incomoda. Porque ali está o nosso ensinamento. Ali está o obstáculo do qual a gente tem que transpor. E o que é o medo? O medo, eu tenho medo, eu desenvolvo medo de tudo aquilo que eu desconheço. Tudo aquilo que eu não tenho controle, tá? Então, esse é o medo, tá? E a gente tem que observar, então, o que naquela mensagem vem pra gente. Então, o medo, ele nos ativa o nosso instinto mais básico, que é o instinto de sobrevivência, tá? Então, quando a gente sente o medo, tem toda uma descarga hormonal, né, de adrenalina, etc. E o nosso corpo se prepara para a fuga. Se prepara para correr daquilo que nos causa medo. Isso é lá de trás do nosso desenvolvimento, lá do homem neandertal, e que a gente vem trazendo na nossa evolução. A gente tem que lembrar que nós somos um padrão de condicionamento, tá? E a gente está trazendo esse condicionamento desde lá de trás. Não é só o condicionamento dessa existência única,
não no sentido de reencarnação, não entro nesse particular, mas de condicionamentos de toda uma existência da nossa humanidade, tá? E é assim que a gente é criado e recebe esses ensinamentos. Então, o medo ativa no nosso cérebro o reflexo do modo sobrevivência, que é igual a toda a nossa energia ser catalisada para essa defesa e fuga. E com isso, nesse instante, quando toda essa energia, todo o nosso fluxo sanguíneo, tudo está canalizado para essa defesa, isso impede com que a gente consiga pensar de uma forma diferente. Isso é muito difícil a gente ter novas, né, pensar fora da caixa, uma forma criativa de raciocinar, nos conectando com outros padrões, né, e com outras possibilidades de pensamentos e ações. Então, esse nosso medo, quando acontece isso, ele se torna real. É muito comum a gente ter essa identidade com medo. Então, ele vira real devido à nossa identidade, não que ele realmente seja real. Muito bom. Dessa forma, o que o medo também, de que formas que o medo é exercido sobre nós? É uma forma de intimidação. Então, se a gente olhar lá na Idade Média, como é que era toda a situação pela ignorância de todo mundo? Oi, Clarice, querida. Pela ignorância, né, a cultura era diminuta e para poucas pessoas era bastante restrita. E o medo era uma forma de intimidação. Então, ali ficou muito claro o céu e o inferno. Você não age certo, você vai para o inferno. Você age certo, você vai para o céu. E assim a gente é guiado em todas as nossas ações. Então, quem aqui nunca ouviu do pai, da mãe, de alguém que seja um bom menininho? Se você for bom menininho, uma boa menininha, você vai receber presente no Natal. Então, sempre teve uma intimidação e, tipo, se você não corresponder ao que a gente espera, ou se você não fizer o que a gente espera, você vai ser punido. Vai haver uma punição, você não vai ganhar um presente. O bicho-papão vai vir para te pegar de noite, né? Se você não comer direitinho no jantar, o bicho-papão vai chegar. Oi, Osmar, boa noite. Então, o medo aparece com intimidação e com o viés da punição. Se você não fizer alguma coisa ou não agir conforme o esperado, vai haver uma punição, né? Vão cair na revistinha... Oi, boa noite. Na revistinha do Asterix e Obelix, eles não tinham medo que o céu caísse sobre as cabeças deles, né? Então, imagina. E assim acontece. E são mensagens muito subliminares. É uma coisa que você escuta desde que você nasceu. E é muito difícil... Olá, Rafaela, boa noite. É muito difícil você entender que isso vai te afetar nas tuas ações e nas tuas percepções futuras. Dessa forma, a gente acaba linkando imediatamente, com essa perspectiva, o medo com a culpa. Então, se eu não for uma boa menina, eu vou ser punida. Logo, se alguma coisa de ruim acontecer comigo, é porque eu fiz alguma coisa errada. E surge o medo. Aonde que está errado? E com isso a gente vai dividindo a nossa alma, as nossas expectativas, e a gente vai expectando o medo, encontrar o medo. Ao mesmo tempo que eu morro de medo de encontrar com medo. O que vai acontecer comigo? Quando eu morrer, para onde eu vou? Eu vou para o céu, eu vou para o inferno, eu vou cair num limbo? O que tem depois da morte? Já não é suficiente o que a gente tem na vida. A gente ainda se preocupa com o que há depois da morte. O que vai haver no meu futuro? Eu vou continuar empregada, eu não vou continuar empregada, eu vou ter saúde, eu não vou. Eu vou casar, eu não vou casar, eu vou ter filhos, vão ser saudáveis, não vão. E a ansiedade, a Karina, sou exatamente assim, sinto muito medo e muita culpa. Somos todos assim, tá, Karina? Seja bem-vinda ao grupo, porque é assim que a gente é criado. Nós somos criadas e criados dessa forma, com medos. Se você não for um rapaz que trabalhe sério, como é que você vai poder trazer dinheiro para casa? Ou enfim, qualquer coisa, como é que você vai se manter?
Se você não comer direitinho, você vai ser uma pessoa fraca e vai ficar doente. E aí até a nossa relação com a comida fica meio travada. Fica uma relação medrosa, uma relação não prazerosa. E o medo nos divide, né? Porque ele está vindo com toda essa carga. E tudo isso vem fechando a minha possibilidade de pensar diferente, fechando a possibilidade de observar que existem outras formas ou outras possibilidades de ser. Na hora que eu me identifico com medo, eu estou me identificando com toda a agressão. E a agressão, como eu estou falando, vem, não é a grande maioria, principalmente quando a gente observa isso em casa, a Rafaela, mas é necessário que dosemos a autocobrança com alguma autoindulgência. É todo um processo de autoconhecimento. Na verdade, de autorrespeito e autoempatia. Então, se eu me identifico com essa agressão, me identifico com medo, sinto culpa, eu permito a continuidade desse processo, desse vício. Tá? A culpa vem... O julgamento vem, porque a culpa vem em detrimento de um julgamento. Olá, Gil. E eu permito com tudo isso a continuidade desse ciclo, tá? Porém, na hora que eu resolvo limitar essa ação, tipo assim, deu pra mim, tem que haver uma opção B, aí então eu entro em contato nesse autoconhecimento, em observar as ações, observar as minhas ações e observar o meu medo. Eu começo a ter força suficiente para encarar esses medos. Porque o receio é de uma coisa que eu mais ou menos conheço. A ansiedade, eu já sei o que é. O medo eu desconheço. Eu não sei o que vem depois. E nesse momento em que eu não quero mais participar e eu quero observar isso de frente, então eu me abro para esse autorrespeito, para olhar para mim e observar exatamente, é medo? Isso existe de verdade? Isso é real na minha vida? A Karina, Márcia, tenho muita dificuldade em pontinhos. Mas a gente tem que me perdoar. Seja bem-vinda. Esse é o caminho. Então, na hora, esse perdão, ele vai começar na hora que você começar a olhar para você e começar a fazer perguntas para você sem medo. Olhar para você sem medo. Olhar para você e dizer assim, será que eu sou isso que eu estou acreditando que até agora para mim? Perdoar não é fácil, é um processo. Para mim também não é fácil. Tá? E é um processo, porque ele envolve uma gama de situações, não é simplesmente, é o que eu falo, perdoar não é desculpar. Ele envolve essa autoempatia que a gente necessita. A gente precisa olhar pra gente da mesma forma que eu olho pro outro. E aí entra no que a gente sempre fala, isso a gente escuta, ó, mas será que a gente pratica? Amar ao próximo como a ti mesmo. E a gente sempre se fixa em que eu tenho que amar o próximo. Mas a frase é, amar ao próximo como a ti mesmo. Você ama o outro na mesma intensidade, da mesma forma que você ama a si mesma. É um exercício permanente, Rafaela. É um exercício permanente. E esse é o exercício de se olhar. Então, quando observa, desconstrói essa frase. A Ângela, Rafa, talvez você não se perdoe exatamente pelo que a Márcia falou. Talvez você se sinta mal por não qualquer coisa, né? Alguma coisa dentro de você. Então, observa isso por não ter atendido a expectativa dos outros. Mas é dos outros. Você tem que atender às suas expectativas. São as suas expectativas. Elas estão embasadas nas expectativas dos outros? Quais são as suas? Puramente suas. E não a do outro. Tá? Porque enquanto eu continuar me olhando sob a perspectiva dos olhos do outro, que eu não estou dentro daquela cabeça, eu não tenho aqueles olhos, eu não sei o que se passa verdadeiramente lá. Quais são as expectativas verdadeiras e como eu vou alcançar isso. Porque senão dá aquela sensação de que,
Fulano espera, sei lá, que eu me vista de cor-de-rosa. Você vai lá e se veste de cor-de-rosa. Não, mas não é exatamente esse cor-de-rosa. É um cor-de-rosa mais choque, mais cheguei. Aí você vai para aquele cor-de-rosa mais choque, mais cheguei. Não, não é exatamente esse. Eu acho que o pálido ficaria melhor. Então você não atende a expectativa, porque é do outro. A gente tem que atender às nossas expectativas. Tá? Você tem que, e por isso a importância de olhar para o que você tem medo, olhar para você e se perguntar, eu sou isso? Né, Rafaela? Realmente, o leme deve estar em nós próprios, acreditar em suprir as expectativas alheias. Sim. Perdoar o próximo. O perdoar o próximo, eu acho que ele é muito importante, Gil, mas eu consigo perdoar melhor o próximo quando eu já perdoei a mim mesma, quando eu tenho essa autocompaixão. Quando estão desalinhadas as próprias, não é um bom caminho. Então eu tenho que ter a autocompaixão, por isso o autorrespeito, a autoempatia. Aí, tá vendo? É assim, tudo que eu dou pro outro, eu tenho que dar pra mim. E então dar pro outro. Eu só dou o que eu tenho. Se eu não tenho, como é que eu vou passar alguma coisa? Então eu me preocupo com o bem-estar do outro, eu me preocupo que esteja bem, que seja amado, que seja cuidado. E o que eu faço comigo? Eu me cuido? O Osmar, o medo, quando negado, pode ser transformado em ansiedade, gerando pensamento catastrófico. Seria isso? A ansiedade, ela vem porque, assim, a ansiedade, ela vem de coisas que a gente já conhece. E o medo, em teoria, do desconhecido. Então, eu fico ansiosa de alguma coisa que eu já conheço e já tenho perspectiva de como vai funcionar. Agora, óbvio, a ansiedade em demasia, né? A minha rotação acelerada, eu tô ansiosa, e a ansiedade eu tô sempre no futuro, né? Eu tô sempre pensando lá na frente, eu não vou conseguir cumprir um prazo, eu não vou conseguir fazer isso. A Karina também é difícil lidar com a frustração do outro em relação a nós. O do outro é do outro. Se eu começar a querer, é isso que eu tô falando. Já chego lá. Então, assim, na ansiedade, eu tô sempre ligada no futuro, na expectativa, eu tô expectando, eu não tô no meu presente. Eu vou ficando mais ansiosa, vai gerando daí um medo, porque a ansiedade do que eu conheço vem vários outros fantasminhas do desconhecido e me leva para um pânico, para uma síndrome de pânico, para toque, né, para várias patologias que é o suprassumo do medo e da ansiedade mesmo. A gente fica muito preocupado em suprir o outro, sendo que eu não olho para mim. Então, eu tô batendo muito isso, porque, veja bem, eu posso amar o outro, é óbvio, com muito carinho, eu posso querer nutrir o outro com muito carinho, com muito amor, com muita atenção. Eu tenho que dar o que eu tenho. Senão, eu não tenho, nem para mim, nem para o outro. E aí, eu vou começar a cobrar do outro aquilo que eu dei, porque tá me fazendo falta. Parece a história da carochinha, mas não é. Na hora, o perdão, ele começa comigo. E aí vem o medo. Porque quando eu olho para o outro e eu fico usando o outro como um espelho, é muito fácil eu julgar o outro. E eu sou vítima. E não se trata disso. No perdão, eu tenho que me isentar de julgamento. É a parte difícil. Não existe vítima e não existe agressor, porque eu estou co-criando junto com aquele agressor, que eu julgo o agressor. Por quê? Porque eu estou alimentando aquela situação. Tá? A Regiane está dizendo que é bem isso mesmo, Márcia. Então, eu tenho que prestar atenção. Eu tenho que observar isso. E na hora que eu vou olhar para isso, dá medo, porque eu não quero enxergar o que quer que seja que está ali, que eu não conheço, que eu não sei qual é a resposta. Mas não é para saber a resposta. É para você olhar, é para você soltar as amarras, soltar o controle. Porque a hora que eu tô no medo, nesse controle, nessa dualidade, eu estou vivendo em cima do medo. A Rafaela, vivo falando isso, a necessidade de ao menos reduzir a carga automática de julgamento. Sim, que é muito difícil, porque a gente vive julgando, certo, errado, branco, preto, bonito, feio, o tempo todo.
Só que eu vou ter que entrar num passo adiante da falta de julgamento, de saber que aquele outro é feito do mesmo material que eu. Aquele outro, ele tem tudo de bom e tudo de ruim, e eu tenho tudo de bom e tudo de ruim. Num periscope eu falei sobre o lobo que a gente alimenta, que seria mais ou menos isso. Então, é uma escolha. Nós viemos ao mundo, ao planeta, com livre-arbítrio. Eu faço escolhas a todo momento. Eu faço a escolha das minhas atitudes. Eu faço a escolha de muita coisa. E muita coisa, conforme o fluxo que a minha vida toma, parece estar sem controle. Que é como eu falei, nos casos de transtornos, de ansiedade, de pânico. Eu perco o controle sobre mim mesma. Parece que eu estou à mercê do mundo, né? A dualidade é para todos nós. E nós contemos o bom e o ruim. Só que a gente escolhe esse lobo. A gente escolhe o lobo que a gente está alimentando. A gente está escolhendo as atitudes que a gente está tendo na vida e no dia a dia e com o outro. Tá? E na hora que eu olho para uma situação que me amedronta, a minha proposta é, não, apesar do medo, dê um passo adiante. Pare e observe e diga, deixa eu ver você de frente. E você vai, de repente, com surpresa, observar que aquele medo, aquele fantasma, ele é bem menorzinho, bem mais inofensivo do que toda a minha fantasia criou, do que toda a história que eu gerei, de todo julgamento, tá? E eu tenho que ser embasada, o meu cérebro precisa de julgamento, e o meu ego precisa de julgamento. O meu ego necessita do certo e errado, tá? O meu ego necessita disso. Ele precisa me dar parâmetros. E ele é mental. Ele não me deixa acessar o coração. Porque o meu coração é só amor. Na hora que eu não julgo, eu me abro para isso. A Rafaela está dizendo que o enfrentamento do medo passa pela luz que somos capazes de lançar sobre ele. Perfeito. E nós somos luz. Isso é o Namastê. É você localizar esse divino que há em você, essa luz, essa sabedoria, essa fonte de amor. Você é amor. Quando eu procuro o amor no outro e me sinto amada pelo outro, na verdade o que eu estou fazendo é acessar o amor que eu tenho em mim. Porque eu não estou dentro do outro para saber a intensidade dele. Então o que eu julgo receber do outro é tudo que está em mim. E nós temos um potencial infinito. Tá bem? Então, qual que é o remédio do medo? É o amor. Porque ao contrário do que a gente imagina, o contrário do amor não é a raiva, é o medo. E o amor, ele é o divino, o amor, ele é a unidade, o amor é o presente. E os tempos, o tempo, isso é uma coisa bem importante também, gente. O medo não existe no presente. Experimenta. Eu tô numa situação e eu tô no medo. E quando eu tô no medo, eu tô projetando uma situação, uma pessoa, uma tragédia, qualquer coisa. Na hora que eu tô projetando, eu não tô no presente. Eu já me joguei pro futuro. A Rafaela tá dizendo que o amor é um bálsamo para tudo, que é uma verdade absoluta, e é verdade. E isso, moçada, não tem nada de religião. A Regiane, afinal, só há 2 sentimentos, amor e medo. Os demais são subprodutos. É isso aí. Perfeito. E observa isso, gente. Isso é para observar no dia a dia. Você tá ansioso, você tá refletindo uma situação que te amedronta, você não tá no presente. E o único momento que existe é o presente. Quando é dito no final dos tempos, o final dos tempos é onde não existe nem futuro, nem passado. Então, o final dos tempos é o agora, é o presente. O único tempo que existe é o presente. E quando eu estou no presente, tudo está certo. E eu sou amor, tudo está perfeito. E a gente não consegue, o medo não consegue permanecer. Porque ele não vive no presente. O ego não vive no presente. Ele não vive na realidade. Tá? O medo é a ausência dessa realidade. Então, quando eu confronto esse medo com a realidade, ele não se sustenta. E aí, ele se reduz. Tá certo? O que eu vou deixar hoje para vocês é uma oração. A Rafaela, sim, o sentido de presença traz uma capacidade potencializada de lidarmos com tudo. Exatamente, a Regiane fala que é verdade. E é o exercício da gente a todo instante é se manter no presente.
A Nina, o ego não vive na realidade, vai pra agenda. Vai 100%, Nina. Ele vai ser agendado no futuro, né? Ele não consegue sobreviver ao que é. A realidade é o que é. É o eu sou. Eu sou. Minha interesa, meu agora. Tá? O ego, ele traz projeções. O ego quer me deixar naquele lugarzinho que ele pensa que ele está me protegendo. A Rafael está dizendo que nem por agenda e a Nina está dizendo que tem altos insights aqui, que bom. Mas são a gente tentar transcender, né? Vamos para frente. Vamos adiante, né? O que eu tenho para frente? Qual que é essa dificuldade? Vamos viver no presente, não julgar. É lembrar. Isso é importante na hora do julgamento. Será que eu faria diferente se eu fosse aquela pessoa, tivesse tido a vida que aquela pessoa teve e pensasse como ela pensa, eu agiria diferente? Então, nessa hora, quando eu penso isso, a Isa está dizendo que o presente é a resposta para enxergar as respostas. As respostas para as perguntas. Quando eu me ponho nos sapatos e faço o caminho daquela pessoa, eu vejo que eu não sou tão diferente dela. Que talvez eu não fizesse nada diferente dela dentro daquela realidade. Então, julgar perde o sentido. Porque nós somos feitos do todo, né? E por isso o perdão é necessário. E o perdão liberta. Quando eu perdoo, eu liberto a mim, eu liberto o outro, liberto todos. Todos nós, em cadeia, somos agraciados, evoluímos juntos. E o que eu vou deixar aqui para vocês é uma coisa que todo mundo conhece, essa conhece, e que é uma figura que trouxe muita humildade, sem ser humilhado, muita inteireza e um amor incondicional. Um grande avatar que nós tivemos na Terra, que é do início do século, da Idade Média, que viveu entre 1182 a 1226, e é uma pessoa que eu acho que todo mundo tem um grande carinho. O Gil está dizendo que você acha que existe perdão parcial até que possa esquecer e chegar no perdão pleno? Acho que sim, Gil, de uma certa forma. E mesmo que a gente está chamando de perdão parcial, ele é o perdão total nesse instante. Porque é a totalidade que você conseguiu chegar até esse momento. Então, eu penso que, de certa forma, sempre o perdão é total, porque é tudo que você conseguiu até esse instante. Lá na frente vão vir esses subprodutos e você vai de novo acessar esse perdão. A Rafa, creio que é o perdão possível, esse dito parcial. Sim, sim, porque é o perdão, se é parcial, possível, é o perdão. Lá na frente, ou não, se você acessar novas nuances dessa mesma situação e que te trazem mais aprofundamento, é um novo perdão. Não fica melhor quando a gente pensa assim? Perdoar é uma decisão. É uma decisão. Começa com a decisão. Começa com essa intenção de que algo não está bom e tudo que eu fiz até agora não serviu 100%, não me tirou dessa sensação. O que me resta? Perdoar. E aí é esse processo, que eu venho comentando partes, porque eu acredito que são partes de um mesmo processo em que a gente vai caminhando. Então, hoje a gente está falando do medo, há algum tempo eu falei da responsabilidade, então a primeira coisa eu tenho que saber que eu sou responsável também por esse processo, por essas atitudes. A Nina, só consegui perdoar o outro quando parei de ter medo de ficar sozinha e consegui me auto-perdoar. Fantástico. Super intenso, super profundo. Eu não dependo mais dele para me preencher, né? Eu sou inteira. E eu me perdoo por não ter entendido isso antes, não ter sabido disso antes. Nós não nascemos com um guia. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. Nós estamos aqui para desenvolver. Amém, Nina. Levou uns 9 meses, foi um novo parto. Amém. E que bom que esse parto foi, apesar de todas as dores, nasceu. Nasceu, existiu, né? E está aí.
E o benefício, amém, e o benefício que traz, né? E com certeza, além da sua liberdade, você liberta o outro e todos os envolvidos nessa situação, nessa experiência. É um perdão extensivo. Amém. Maravilhoso, maravilhoso. Então vamos lá, moçadinha querida. Então eu deixo com vocês. Me emociona. A oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É a oração de São Francisco. E é o maior ato de não violência que a gente pode fazer, né? Não julgar, que é tão difícil. Amar incondicionalmente, que é tão difícil, né? Nos perdoar. E nos perdoando, eu perdoo. Namastê. Gratidão por todos que estão aqui. Muito obrigada. Boa noite. Quem quiser encontrar mais alguma coisa, tenho no Facebook a página do Namastê Baby, no YouTube e através de e-mail, namastbaby87@gmail.com. Adna, prazer, muito agradecida. Isa, Karina, gratidão a todos que estiveram aqui. Obrigada por todos nós fazermos parte dessa corrente de amor. O Rafaela, e que sincronia, amanheci o dia com essa oração hoje. Que lindo! Amém. Eu adoro São Francisco. Gratidão, gente. Uma excelente quarta-feira. Libertem o medo. Escolham o amor. O amor cura. Tchau. Até amanhã.